Amém. Glória a Jesus. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, preste atenção aqui. Nossa meditação está em João 16, 13, ok? Então, o que nós temos que entender? Tem gente aqui que já sentiu Deus incomodando, mas ignorou. Tem gente aqui que já sentiu Deus mandando parar, mas a pessoa insistiu, ela não parou. Já sentiu Deus alertando, mas decidiu continuar. E o problema é que o Espírito Santo, ele fala baixo. Mas a nossa carne, ela grita. Ela escancara, ela grita. Então, quem vive dominado pelo barulho da alma, não vai conseguir discernir os sussurros do Espírito Santo. É por isso que fazemos jejum. É por isso que sacrificamos. A gente precisa estar mais sensível às coisas do Espírito. O Espírito Santo raramente trabalha no descontrole. Ele trabalha na percepção, na sensibilidade, sabe? No seu discernimento, na vigilância. E tem pessoas que querem ouvir Deus, mas não conseguem ficar 5 minutos em silêncio. Por que você acha que nós estamos fazendo esses momentos aqui de meditação, de direcionamento, de ativação espiritual? Porque tem pessoas que não conseguem. Elas querem direção do Espírito Santo, mas vivem acelerada com a rotina. A rotina dela dita tudo para ela. Querem discernimento, mas alimentam em excesso de coisas. E aí não dá tempo de discernir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Quando a alma está barulhenta, gente, gera um espírito confuso. Quando você absorve muita coisa de muita gente, de muito conhecimento, você começa a ficar indecisa, a ficar confusa de tanta informação, de tanta coisa. O Espírito Santo, ele não fala nessas desordens, não. Ele fala no sussurro, na calmaria. Ele não fala apenas no culto, não. Ele fala no seu caminho para o trabalho. Ele fala antes da decisão errada que você está tomando. Antes de você cair, ele fala antes da queda. Ele fala antes da dor. Antes do ambiente errado que você vai entrar. Mas sabe o que acontece? Você não está sensível para ouvir. Muitas dores poderiam ter sido evitadas. Se vocês, eu estou falando vocês, me incluindo, amém? Se as pessoas obedecessem os alertas espirituais. A verdade é essa. Muitas dores poderiam ter sido evitadas se as pessoas obedecessem aos alertas espirituais. Em Lucas 22, 31, 32, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deus ama tanto, que ele avisa antes. Vocês estão entendendo? Hoje é sobre discernimento, pessoal. Hoje é sobre discernimento espiritual. Jesus aqui, ele alertou antes da queda. E a maioria das vezes, Deus não expõe primeiro, ele alerta primeiro. Antes de um erro acontecer, vem um incômodo. Antes de uma queda, vem um aviso no espírito. Antes de uma decepção, algo dentro da pessoa começa a perder a paz. Gente, Deus já está falando aqui poderosamente. Presta atenção. Deus já está falando com você poderosamente. Presta atenção. Porque Deus falou aqui, ó. Aqui em Lucas, a gente está vendo o Senhor alertando ele. E aqui, eu estou falando para vocês que o Espírito Santo, Deus não deixa nada acontecer primeiro sem te alertar. Então, presta atenção, porque quase nunca
Esse aviso vem com uma voz audível. Não é assim. A pessoa tem que entender isso de uma vez por todas. Ela vai vir para você com uma inquietação, uma falta de paz, repetição de sinais. Vai vir através de conselho de alguém. Vai vir através de palavra pregada, de discernimento no coração, de sensação de que tem algo errado. Tem gente que diz assim, eu senti desde o começo. E sentiu mesmo. Mas fez o quê? Vocês estão entendendo? Porque assim, vamos dar exemplos da vida. Tem pessoas que começam um relacionamento e percebe que não vai dar certo. Percebe a arrogância da pessoa, percebe a manipulação, percebe mentira, percebe a forma que a pessoa trata, percebe que tem alguma coisa errada, porque o espírito, ele avisa. Então, percebe uma inquietação, ok? Mas ela ignora. Ela ignora porque ela está emocionalmente envolvida. O espírito está falando, vai dar ruim, minha querida. Isso não é para você, meu querido. Mas a pessoa, ela ignora, porque emocionalmente ela está envolvida. Ela acha que vai melhorar, ela acha que vai passar, ela acha que a pessoa vai crescer, ela acha que a pessoa vai mudar. Outro exemplo. Uma pessoa fecha uma sociedade com alguém. Mesmo percebendo por sinais claros que aquela pessoa não tem um caráter tão, vamos dizer assim, né, honesto, que aquela pessoa não está tão envolvida no projeto como você, e você ignora. Ignora, talvez, porque aquela pessoa vai entrar com uma quantia muito boa, porque aquela pessoa vai te ajudar a dividir as tarefas, enfim. Outro exemplo, uma pessoa faz compra enorme por impulso. Por impulso. Só pela emoção dela. Outro exemplo, uma pessoa que continua insistindo em ambientes que estão destruindo sua saúde emocional e espiritual. O Espírito Santo está falando, mas ela continua insistindo em ambientes que estão destruindo a saúde emocional e espiritual dela. Mas ela está ali porque não é por falta de qualidade, não é por falta de habilidade, não é por falta de conhecimento e nem por falta do Espírito Santo tá falando. Ok? Uma pessoa publica algo na internet, sentindo claramente que ela não deveria fazer isso, que ela não deveria. Depois ela enfrenta as consequências. Vocês estão entendendo? Muitas vezes Deus avisa no secreto, antes do caos aparecer no público. Antes de aparecer no público. O problema é que as pessoas, elas, às vezes, deixam a carne mandar. A carne deseja tanto uma coisa que a pessoa ignora o discernimento. Gente, olha como isso é sério. Isso é seríssimo aqui. Isso é a coisa mais séria que nós vamos ouvir no dia de hoje. A carne tem pressa, mas o discernimento tem paz. A carne fala assim, ó, vai logo, começa logo, resolve logo. Todo mundo faz isso. Aproveita, vai ser feliz. Não é assim também não. Deus não quer ninguém preso desse jeito, não. Deus quer a gente é feliz, vai viver. Fica calma, ele vai mudar com o tempo. Com o tempo ele amadurece, com o tempo ele muda. Ou então fala assim, ó, não perde a oportunidade, não. Não perde a oportunidade. Mas o Espírito Santo, ele está falando assim para você, ó, isso vai te custar caro. Isso vai te custar muito caro. Só que você escuta a carne. Você ignora o discernimento. Só que quando o desejo é muito forte e a pessoa começa a negociar os próprios alertas, o que acontece?
Quando a pessoa começa a justificar, talvez seja coisa da minha cabeça. Deus entende. Depois eu resolvo. Não deve ser tão grave assim. Quando você começa a negociar os alertas do Espírito Santo, é exatamente aí que muitas pessoas, muitos entram em situações dolorosas. Vocês estão conseguindo compreender? Eu gostaria que vocês levantassem a mãozinha aqui para mim, por gentileza. Sabe por quê, gente? Porque olha só, Deus já está falando aqui, o Espírito Santo já está agindo aqui poderosamente. Fica ligada com o que ele está falando com você, porque ele já está falando com você. Ele já está falando. E é muito sério quando você prefere escutar a carne do que escutar o espírito. Porque a carne é quem, gente? A carne é quem? E o espírito é quem? Quem é que você está escolhendo? Depois você vem pedir para o Senhor te dar discernimento, para o Senhor te dar sabedoria. Você quer para quê? Para que você quer sabedoria? Para que você quer discernimento? Se o Senhor te dá e se você não obedece. Vamos para um outro exemplo aqui. Um exemplo muito comum, né? A pessoa percebe claramente que o relacionamento que ela está afastando ela de Deus, está trazendo ansiedade, está trazendo descontrole emocional, está trazendo confusão, está trazendo tristeza, está fazendo ela mais chorar do que rir. Mas a carência dela faz o quê? O que a carência dela faz? Fala mais alto do que o discernimento. A carne, a emoção, fala mais alto do que o discernimento. Outro exemplo. Uma pessoa recebe uma proposta financeira aparentemente assim incrível, uma proposta financeira maravilhosa, mas ela sente um desconforto. Ela percebe uma falta de transparência, sabe? A pessoa não conta tudo assim da proposta, ela percebe uma pressão exagerada para fechar logo aquele negócio, mas mesmo assim, ela entra. Por quê? Por quê? Porque a promessa do ganho financeiro falou mais alto. Fulano, queria que você trabalhasse para mim. Não, mas eu não estou no meu trabalho. Não, eu vou te pagar 3 vezes seu salário. Você vem para cá. Aí você sabe que aquele lugar ali não é de Deus. Que aquele lugar ali vai te afastar do Senhor. Porque o ambiente é propício para isso. O que eles fazem é propício para isso. Mas aí, a promessa de ganho falou mais alto. Vocês estão entendendo? Olha isso para você ver. Nem tudo, gente, que parece oportunidade é direção de Deus. Nós falamos sobre isso ontem, vocês lembram? Nem tudo que vem para você maravilhoso é do Senhor. Satanás também usa de coisas atrativas, de coisas que parecem lindas e maravilhosas, né? Satanás faz isso. Ele coloca um homem lindo e maravilhoso na tua vida. Ele coloca uma proposta de emprego lindo e maravilhoso. Ele coloca oportunidades que você vai falar assim, uau, não posso perder essa oportunidade, não. Ele não é bobo, não. Você acha que vai te dar coisa ruim? Você acha que ele vai te atrair com alguma coisa ruim? Não, não vai. Então, nem toda porta aberta é direção. Nem toda porta aberta veio de Deus. Tem porta que abriu para você para testar sua maturidade. Tem porta que abriu para você para revelar as intenções do seu coração. Quais que são as intenções do seu coração? Peraí, deixa eu abrir a porta aqui para fulano, vamos testar o coração dela. E aí a pessoa vai e não é fiel a Deus. A pessoa vai e é seduzida pela carne. Tem porta que abriu para mostrar onde a pessoa ainda é vulnerável, para expor áreas sem discernimento que tem em você. Porque facilidade não significa aprovação divina. Anota isso.
Facilidade não significa aprovação divina. Tem portas que se abrem para testar a sua fidelidade, o seu discernimento, a sua maturidade, a intenção do seu coração. Jonas encontrou um barco, facinho, facinho para ele fugir. E isso não significava que Deus estava naquela direção. Concorda? Olha para você ver. Jonas encontrou um barco no caminho, facinho para cima. Tô indo, vão, bora. Aí a pessoa vira e fala assim, não, foi Deus. Não, você não tem noção. Foi Deus, estava tudo preparado para mim. Foi só eu chegar e já estava lá. Vocês estão entendendo? Reage aí, gente, para eu saber. Sansão encontrou prazer em Dalila, mas aquilo destruiu sua visão, acabou com ele. Olha para você ver como que a facilidade não significa aprovação divina. Eva viu um fruto, parecia bom, parecia desejável, parecia vantajoso, mas aparência, pessoal, não é discernimento, não. Isso é muito forte. Porque é o que eu estou te falando aqui, Satanás não vai fazer você cair em algo que não te seduz. Ele sabe exatamente como como colocar você assim na isca, sabe? Como fazer você fisgar a isca dele. Ele sabe exatamente. E tem portas que alimentam o ego, tem portas que inflamam a vaidade, tem portas que massageiam carências, que aceleram desejos. Aí você vai e, uau, isso é de Deus. Não, isso é de Deus. Mas rouba sua paz, rouba sua identidade, rouba seu propósito. Por isso, discernimento espiritual não é perguntar apenas assim, eu posso? Não. É também isso. Mas principalmente você tem que perguntar assim, ó, isso me aproxima ou me afasta daquilo que Deus está construindo em mim? Isso me aproxima ou me afasta? Quando eu era mais jovem, é ruim falar essas coisas, né? Quando eu era mais jovem, nos tempos antigos, enfim. Quando eu era mais jovem, eu namorei um rapaz. Ô, gente, pensa num homem bonito. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Lindo. E até eu chegava e falava assim, gente, que é isso? Né? Tipo assim, eu me desvalorizava, no sentido assim, esse homem, uma mulher mais bonita que eu, hein? Que é isso? Que homem maravilhoso. Mas assim, perfeição de pessoa, sabe? E ele, um grude comigo, coisa, mas tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. E esse relacionamento me colocou numa depressão, numa direção do Senhor. Num congresso, o Senhor virou e falou assim: você está sendo usada nesse relacionamento. Esse homem nunca te amou. Que não sei o que, falou um monte de coisa para mim. Eu cheguei em casa, orei, pedi discernimento para o Senhor, abri a palavra, o Senhor confirmou. Eu liguei para ele, senti algo errado, desliguei, orei, pedi ao Senhor discernimento, o Senhor mandou eu terminar. Eu terminei, gente. E eu fiquei um ano chorando, um ano sofrendo. Teve um dia que eu ajoelhei no chão e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu tô te clamando, eu tô te pedindo, eu te obedeci, o Senhor mandou eu terminar, Pai, e eu te obedeci, Senhor. Então, tira do meu coração, Pai, esse sentimento, tira do meu coração, arranca das minhas emoções, arranca da minha memória, porque eu te obedeci, Pai. Só, gente, que eu estava colhendo a semente que eu plantei. Eu estava colhendo as consequências do que eu plantei. Entende? Deus sempre vai nos perdoar das coisas. Mas ele estava me dando discernimento várias vezes e eu estava ignorando. Ele estava me mostrando com coisas assim, está estranho. Ah, não, isso não me agrada. Ah, não, o que ele está fazendo não é certo. Mas
a gente vai ignorando, principalmente mulher, né? Mulher acha que o homem vai mudar e ele vem, te pede perdão, você perdoa, ele vem e fala que vai mudar e você acha que vai mesmo, ele, né, te ajoelha para você, fala o que vai acontecer. Só que Deus vai te falando. Ele vai colocando pessoas do teu lado para te falar. Ele vai te falando no congresso, que o falou comigo. Ele vai te confirmando na palavra. Agora, resta você obedecer ou não. Eu obedeci. E se eu tivesse seguido em frente, eu estaria pagando até hoje. Porque talvez o que você está vivendo agora é o fruto do que você plantou lá atrás. Então, não é nem castigo do Senhor. O Senhor nos perdoa de todas as coisas que a gente pede perdão e reconhece o erro e, né, e vai até Ele confessando genuinamente, arrependido de verdade. Só que a consequência vai vir, não tem essa não. Entende? Então eu estou falando isso aqui porque nós estamos falando de discernimento. Para que você quer? Para que você quer discernimento se você não vai obedecer? Você tem que perguntar exatamente isso. Isso me aproxima ou me afasta daquilo que Deus está construindo para mim? Porque existe uma diferença entre emoção e discernimento. E você precisa aprender a diferenciar carência emocional com direção espiritual. Precisa. Porque nem tudo que mexe com você vem do céu, não, gente. Nem tudo que mexe com você é de Deus. A carne mexe também, a carne acelera. Só que o espírito alinha. O espírito te fala. E às vezes o espírito está falando e ainda assim você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça, não. É coisa da sua emoção, porque você não quer obedecer, porque você não quer fazer aquilo que o Senhor está mandando. E aí você continua achando que você tem poder maior do que Deus de resolver uma coisa que Ele mandou você largar. Eu preciso falar aqui. Porque isso aqui é alinhamento espiritual. Isso aqui é alinhamento espiritual. Então não fala que é coisa da minha cabeça. Não, é Deus mesmo falando para você largar. Só que como você não quer, né? Como você não quer, mas eu vou ficar sozinha. Mas eu vou terminar esse relacionamento e começar tudo de novo. Olha, gente, tem pessoas, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que estão prestes a tomar uma decisão. Mudar de casa, mudar de cidade. Mas aí ela perde a paz. Algo dentro da pessoa diz assim, não é hora de mudar. Não faz isso agora. Mesmo sem lógica nenhuma. Lembra que eu contei para vocês do testemunho que a pessoa, né, lá atrás ia morar comigo, e aí o Senhor falou, não é a hora. E a mudança já estava toda pronta, com o caminhão para passar lá, e eu abri a palavra, o Senhor mandou que não era, e aí eu pedi uma confirmação do Senhor, e eu pedi ele, entrou um dinheiro na minha conta, vocês lembram disso? Pois é. E eu pedi o discernimento. Eu liguei para a pessoa e falei, não vem. Você tá doido? Caminhão de mudança, mas não vem. Mas o caminhão, já tirei todas as coisas, até vai entregar a chave da casa hoje, mas não é para vir. Não é para vir. E eu não entendia nada, mas eu obedeci. Lá na frente eu fui entender tudo. Vocês entendem como é bom você andar em obediência ao Senhor? Você entra num ambiente e imediatamente você sente um peso, um desconforto, uma inquietação. Não é julgamento do lugar, não, gente. É percepção espiritual. Se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher de oração, de jejum, está buscando, é discernimento, é percepção espiritual. Você sente necessidade intensa de oração, sem entender por quê. Do nada você lembra da tua mãe, quer orar por ela, do nada você lembra de um amigo, quer orar por ele. Depois você descobre que algo estava acontecendo. Isso é sensibilidade espiritual. O Espírito Santo é assim. Ele não revela apenas os mistérios, não. Ele também protege destino. Quantas vezes à madrugada o Senhor me acordou para orar para alguém? Falei assim, gente, mas né? O que será? E aí no outro dia ainda perguntou, oi, fulano, tudo bem? Você tá ótima? E eu falei assim, gente, será aquela coisa, né? Mas não, Deus também
protege o destino das pessoas através das nossas orações. E tem gente aqui que perdeu essa sensibilidade espiritual, já não percebe mais quando Deus fala, já não percebe mais quando o ambiente pesa, não percebe mais quando a alma está sendo contaminada, porque tudo aquilo que você ignora repetidamente, tudo que você vai ignorando, Deus vai tirando de você, vai ficando silencioso dentro de você. Porque ele fala, se você não obedece, ele dá o discernimento, você não faz, ele vai tirando de você. Aprende isso. Tudo que é te dado, você precisa, é te dado um dom de cura, você precisa colocar em prática isso. Como, Lu, orar por pessoas? Abre seu Instagram e vai orar por pessoas. Faz igual o Padre Léo, Pastor Léo. Ai, falei Padre Léo aqui, lembrei dele. Faz igual o Pastor Léo, Léo Freitas, ele ora por cura. Ele abre o Instagram dele para ficar orando por cura, por quê? Porque, gente, ele tem que manifestar o dom dele, porque senão Deus vai tirar. Eu tenho discernimento de libertação, eu tenho que estar sempre fazendo oração de libertação, oração de guerra, porque senão Deus vai me tirar. Então, Deus está te dando discernimento. Mas se você ignora, você vai ficando silencioso, e esse discernimento vai ficando silencioso dentro de você. Se você segue obedecendo a carne, o discernimento vai sumindo de dentro de você. E em Efésios 4:30 fala o quê? E não entristeçais o Espírito Santo. Sabe o que isso significa, gente? O Espírito Santo alerta, o Espírito Santo confronta, o Espírito Santo direciona. Mas quando alguém ignora constantemente, ele se afasta dessa pessoa. Efésios 4:30. Acorda, crente. Acorda, povo de Deus. Deus está falando aqui. Deus está falando fortemente aqui. E eu fiz uma pergunta no início e eu repito ela agora. Para que você quer ativar os seus dons espirituais? Para que você quer sabedoria? Para que você quer discernimento? Para que você quer ativar os seus dons espirituais? Porque tudo que a gente pede não é só para nós, é para o próximo também. Vocês estão entendendo? É forte, gente. E hoje é mais um dia de ativação aqui. Hoje não é mais apenas uma noite da gente ficar ouvindo mensagem. Hoje é um dia, é uma noite, né? Nós já estamos de noite, hoje é a noite de despertar espiritual. Porque eu sei que tem pessoas aqui muito sensíveis à voz de Deus. Eu sei. Mas eu sei também que tem pessoas que o excesso da vida dela está abafando a percepção do espírito. O excesso emocional da carência dela está abafando o discernimento do espírito. Você já percebeu? Coloca a mãozinha para mim. Quem já percebeu que quando Deus tentou alertar, né, quando o Espírito Santo falou e você ignorou? Todos nós já fizemos isso, né? Vamos combinar, nós somos humanos e claro que já teve horas que Deus tentou alertar e a gente ignorou. Quem já percebeu quando algo dentro de você dizia assim, ó, não vai, mas mesmo assim você foi? Você foi. O Senhor falou para não ir, mas você foi. E teve pessoas também que o Senhor falou assim, não vai. Você não foi. E quando você soube, Deus te deu um livramento. Deus te protegeu. O Espírito Santo estava te alertando. O Espírito Santo te atrasa, o Espírito Santo te alerta, o Espírito Santo coloca pessoas na tua vida para falar. Já percebeu quando perdeu a paz em alguma área da sua vida? Pode ser qualquer área da sua vida. Mas mesmo assim você continuou? O Espírito Santo fala antes da queda, nunca esqueça disso. O Espírito Santo fala antes da queda, antes da dor, antes do ambiente errado, antes da decisão errada. Mas você ignora e você vai. Uma pessoa fala assim, Lu, assuma esse grupo aqui para mim, de oração. Eu preciso que você assuma esse grupo para mim. Você tem que orar
tá? Todos os dias, tal horário, tal, todos os dias, tal da semana. E aí meu coração fala assim, gente, não é para eu ir, não. Mas aí um monte de gente fica na minha cabeça, vai, Lu, vai ser bom para você, não sei o quê, não sei o quê. Ou eu escuto a carne e as pessoas, ou eu escuto o Espírito Santo. Só que eu preciso te lembrar uma coisa, se a gente ora, a gente está orando para aquele que já sabe o nosso destino. A gente, quando ora, a gente está orando para aquele que escreve a nossa história, para aquele que vê as coisas que a gente não vê. Quando a gente está orando para pedir discernimento para aquela pessoa que sabe tudo de nós, que ouve coisas que a gente não vê, que enxerga o nosso futuro, que já sabe o fim de todas as coisas. Entende? Então, ou eu obedeço ao que o Senhor fala, porque você não vai ouvir de voz audível, Lucineide, não vai. Eu estou mandando você não ir. Não é assim que funciona. Pode até ser, mas são raras as vezes que até biblicamente isso aconteceu. E nós já estudamos aqui como é que Deus fala, né? Nós já tivemos a aula de como que Deus fala. Então, hoje, Deus está trazendo à memória momentos que você ignorou discernimentos espirituais. E agora nós vamos fazer a nossa ativação e pedir, clamar ao Senhor para falar conosco. Então você já vai chamando o Espírito Santo em nome de Jesus. Já vai clamando o Espírito Santo de Deus. Tira todas as distrações. O que o Senhor quer falar. Ele quer falar poderosamente com você agora. Ele quer te dar discernimento das coisas que você vai fazer ainda. Ele quer te dar discernimento do que você está precisando de direção. Qual área da sua vida que você está precisando de direção? Eu só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, junto com a música, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor vai trazer à memória momentos que você ignorou o discernimento espiritual. Agora, canta, canta. Fecha seus olhos. Não pense em ninguém agora. Amém? Pensa só em você e Deus. Imagina Jesus na tua frente, aí você está com o olho fechado. Eu também estou fazendo essa experiência, amém? Também estou com o olho fechado. Jesus está aqui na nossa frente. Ele está aí na sua frente. Ele está na sua frente. Ele está te lembrando de momentos em que ele tentou te parar. De momentos que você sentiu inquietação no seu coração. De momentos que você perdeu a paz, que o Espírito Santo tentou te alertar. Você consegue ver, você consegue. O Senhor está aí, te lembrando. E Ele não está te lembrando para te castigar, não. Sabe por que Ele está te lembrando? Para mostrar para você que você tem discernimento espiritual. Ele está te lembrando para falar assim, filha, filho, tá vendo que você tem discernimento espiritual? Eu te alertei nesses momentos. Eu te alertei nessa situação. Quem falou que você não tem? Quem falou?
Tem gente aqui percebendo hoje que tem discernimento espiritual. Que o problema não era a falta de Deus falando. Que o problema era excesso de ruído dentro da alma. Carência, dependência emocional. Mas não falta de Deus fora. Tem gente aqui percebendo hoje que Deus estava tentando proteger ela. Coloque as mãos nos seus ouvidos e repita assim comigo. Espírito Santo, abre hoje meu ouvido espiritual. Remove toda a surdez espiritual, Espírito Santo. Remove toda distração. Remove toda confusão emocional, Espírito Santo. Agora mude o gesto. Coloque a mão no seu coração. Que existem vozes aqui emocionais ocupando espaço, que deveriam ser da presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Toda ansiedade excessiva, toda confusão mental, toda impulsividade, toda dependência emocional, tudo aquilo que abafou o discernimento, caia por terra agora, em nome de Jesus. Caia por terra, em nome de Jesus. Repita comigo. Hoje, Deus está afinando minhas sensibilidades. Hoje, o céu está recalibrando percepção espiritual em mim. Hoje, eu voltarei a discernir aquilo que antes eu estava ignorando. Eu vou perceber ambientes, eu vou perceber os alertas de Deus, eu vou perceber as direções que eu tenho que tomar. Eu vou perceber quando Deus estiver tentando alinhar os meus passos. Agora, você vai ter o seu momento de escuta do Senhor. Amém? Você não vai nem orar em língua. Você vai ficar em silêncio, em silêncio, em silêncio. E você vai falar com o Espírito Santo. Qual direção que você precisa, qual decisão que você quer que ele fale, o que você precisa que ele fale com você agora, o que você precisa fazer. Você vai pedir a ele, para ele falar o que você precisa fazer, e vai permanecer em silêncio, amém? Em nome de Jesus. Não ore em línguas, não fale nada, só fique em silêncio. Deixa ele falar.
isso a cada um dos teus filhos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala com teus filhos. E a mim, eles precisam. Eles precisam. Dê o alinhamento que os filhos precisam. Confirma no coração. Confirma na mente. Confirma no Espírito Santo. Mistura elaborada de eles possam sentir o que eu estou sentindo agora, o Espírito Santo, essa presença poderosa. Eles possam ter essas experiências do Espírito Santo. Fale para eles o que precisam fazer para ter essa experiência. Canta, mistura elaborada, canta, Orianda, canta, mistura elaborada. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem cada um aqui, Espírito Santo, sobre cada pessoa. Mostra como eles são amados, como eles são amados, como eles são queridos, como eles são necessários. Ah, Espírito Santo, mostra o tanto que você precisa deles aqui. Quanto o Senhor está falando o tempo todo. O Espírito Santo mostra que o problema nunca foi falta de Deus falar, foi excesso de barulho. Mostra para ele se precisa recuperar a sensibilidade espiritual. Hoje Deus está despertando uma geração sensível ao Espírito Santo. Hoje Deus está despertando uma geração sensível ao Espírito Santo. Uma geração vigilante, uma geração que discerne, uma geração que não será guiada pela carência, pela emoção. Orianda. Repitam comigo, em nome de Jesus. Nossa alma não dominará mais nossa percepção espiritual. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Nós ouviremos a voz do céu. Nós discerniremos direção, alertas, alinhamentos. Tudo que o Espírito Santo quer nos falar. Fala aí baixinho. Eu autorizo o Lucidez Pagano a orar por mim em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença com muita gratidão, Senhor, com muito temor, Pai, com muita sinceridade, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos o Teu direcionamento, Senhor. Nós queremos o Teu direcionamento, Pai, o Teu discernimento, Senhor. Não queremos mais viver uma vida espiritual, Senhor, superficial. Não queremos viver distraídos emocionalmente. Não queremos viver dominados pela carne. Nem espiritualmente adormecidos, Senhor. Nós entendemos que o Senhor está falando o tempo todo. E muitas vezes nós não estamos percebendo. O Senhor estava alertando e nós ignorando.
O Senhor estava tentando alinhar nossos passos e nós insistimos nos nossos próprios caminhos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes em que ouvimos mais a alma do que o teu espírito. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que a emoção gritou mais alto que o discernimento. Perdoa pelas vezes que escolhemos impulso ao invés de direção, ao invés da tua direção espiritual, Senhor. Nos perdoa. Perdoa-nos, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quebra agora, Espírito Santo, toda surdez espiritual. Quebra agora toda surdez espiritual. Arranca de nós toda distração que sufoca a tua voz. Todo excesso emocional. Todo ruído, toda ansiedade, toda confusão mental. Todo peso espiritual que impede pessoas de discernirem claramente o que o Senhor fala. Pai, se existem pessoas aqui cansadas, emocionalmente sufocadas, pessoas que estão tentando ouvir o céu, mas não estão conseguindo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, silencia o barulho da alma. Silencia, Pai. Silencia pensamentos acelerados, emoções desorganizadas. Silencia medos. Silencia tudo aquilo que impede, Senhor, a nossa percepção espiritual, Pai. O Espírito Santo nos torna sensíveis novamente. Nos torna sensíveis, Espírito Santo. Sensível à tua voz, aos teus alertas, às tuas direções. Sensíveis àquilo que o céu está tentando mostrar. Pai, nós não queremos ignorar discernimento espiritual, Pai. Nós não queremos perder a paz e continuar insistindo naquilo que o Senhor não quer. Nós não queremos mais entrar em lugares que o Senhor já estava tentando impedir, que o Senhor já usou pessoa, já usou situação, já usou a palavra, já usou pregação. Nos dá discernimento espiritual, Pai. Discernimento para decisões, discernimento para relacionamento, discernimento para ambientes, para alianças, discernimento para os nossos caminhos, Pai. Que a nossa alma não nos domine mais. Que as nossas emoções não governem mais nossas escolhas. Que a carência não fale mais alto que a tua voz, Pai. Que o impulso não fale mais alto que o teu direcionamento, que o teu discernimento. Pai, confronta mesmo. Confronta, Pai. Confronta tudo aquilo que está desalinhado dentro de nós. Confronta orgulho, confronta rebeldia, confronta áreas endurecidas, coração endurecido. Confronta justificativas. Muitas pessoas justificando para não tomar as decisões que o Senhor já mandou. Muitas pessoas justificando para não tomar decisões. Confronta, Pai. Confronta tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Porque nós sabemos que não é falta de Deus falando. É excesso de distração, excesso de barulho, excesso da nossa alma. E hoje nós declaramos que nós não queremos mais viver guiados apenas pelo que sentimos. Nós queremos viver guiados pelo Teu Espírito. Espírito Santo, desperta uma geração vigilante aqui, Espírito Santo. Uma geração que percebe quando o céu alerta, uma geração que discerne antes da queda, que entende alinhamentos espirituais, uma geração madura, uma geração sensível, atenta. Desperta, Espírito Santo, desperta. Pai, reacende dentro de nós o temor espiritual. Está faltando temor espiritual. Reacende a vigilância espiritual, Pai. O prazer pela oração, o prazer por ficar mais horas na Tua presença. Reacende a fome pela Tua presença, Pai. Que nunca mais o pecado endureça a nossa percepção. Que a gente continue firme no Senhor,
para saber exatamente quando Satanás quer agir e que o pecado quer dominar, que o pecado não endureça mais nossa percepção, que nunca mais o excesso desse mundo roube nossa sensibilidade espiritual, porque se nós estivermos jejuando, orando, atentos, isso não acontecerá. Arranca agora, Pai, toda cegueira espiritual, toda insensibilidade, toda frieza, toda religiosidade, toda resistência ao teu mover, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos hoje nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões, nossos caminhos. Governa-nos pelo teu Espírito, Pai. Nos ensina a ouvir quando o Senhor fala baixinho. Nos ensina a perceber pequenos sinais. Nos ensina a discernir aquilo que ainda não aconteceu. Porque nós queremos caminhar em alinhamento com o céu. Canta, mistura na baraxina, canta Espírito Santo, não nos deixe endurecer espiritualmente, Espírito Santo. Que nunca percamos a capacidade de sentir os teus alertas, que nunca percamos a percepção da tua presença, que não nos acostumemos com esse ambiente sem glória, com nenhum ambiente sem glória, Pai. Nos torna sensível ao Espírito Santo, Pai. Nós declaramos que toda seta do inferno contra a nossa mente cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda confusão espiritual, toda opressão mental, toda manipulação emocional, todo engano, toda cegueira espiritual seja quebrada agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, envia teus anjos sobre nós. Anjos de proteção, anjos ministradores, anjos que guardam o nosso caminho. Que haja proteção espiritual sobre nossas casas, nossos filhos, família, sobre nossos destinos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir por cada pessoa aqui nesse grupo, Pai. Eu quero te pedir por cada um, Pai. Eu quero te pedir pela Poliana, pela Andresa, pela Naí, pela Edna, pela Melanie, pela Marjorie, pela Josiane Souza, pela Silvana, pela Eliane, pelo Evandro, pela Landa, pela Deise, pela Josiane Neres, pela minha vida, Senhor. Senhor, nos capacita, nós estamos num propósito de ativação espiritual. Nós estamos num propósito, Senhor, que precisamos, Pai, do teu direcionamento em todas as coisas. Nós estamos num propósito, Senhor, que queremos ser dominados, Senhor, pelo teu Espírito. Nós queremos saber tudo que a gente vai fazer, Pai, que esteja de acordo com o teu Espírito Santo. Esteja de acordo com a tua vontade para nós, Senhor. Discerne quais pessoas são boas para a nossa convivência. Afasta as pessoas tóxicas, as pessoas invejosas, as pessoas julgadoras, as pessoas que sorriem na nossa frente e falam mal nos braços. Afasta de nós as pessoas que não têm honra. Afasta de nós as pessoas interesseiras. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa cada uma aqui com o direcionamento que o Senhor precisa, Pai. Confronta, Pai, cada um aqui com aquilo que precisam alinhar, Senhor. Mostra para eles, Pai, tanto que eles são amados, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir pela área emocional, Pai. Tira toda carência, toda dependência emocional, toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, todo cansaço, a solidão, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca pessoas no céu, Pai. Coloca amigos do céu, companheiros do céu, pessoas alinhadas, Pai, com o nosso propósito, pessoas alinhadas com o Senhor, pessoas que amem mais a Ti do que a nós. Que os relacionamentos aqui, as mulheres e os homens, saibam escolher pessoas que amam a mais a Deus do que qualquer coisa. Porque se você escolhe uma pessoa que ama mais a Deus que qualquer coisa, você, mulher, não será traída, você não será maltratada, você será honrada.
princesa do Senhor, será tratada como uma princesa, porque é isso que você é e é isso que você merece. É isso que você é. Se você está aceitando menos do que você merece, você vai pagar lá na frente. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. Não aceita nada menos do que o Senhor já falou que você é. Você é filha do rei. Você é príncipe do rei. Se coloca no seu lugar. Se coloca no lugar de princesa. Princesa não aceita plebeu, não. Princesa não come em qualquer mesa. Princesa é príncipe. Não aceita qualquer migalha, não. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa as áreas financeiras de todos os teus filhos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as áreas financeiras, Senhor, desperta, Pai, desperta para uma renda extra, desperta para uma criatividade para atrair cliente, para fazer uma divulgação certa. Desperta, Senhor, por uma atitude certa, uma estratégia correta, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem alinhado, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, aumenta salários, dê novos cargos, dê novas oportunidades para os teus filhos que estão procurando emprego. Coloca o emprego certo, aquele emprego, Pai, que a gente vai fazer a diferença nele, que ele vai fazer a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor aproxime de nós pessoas que a gente vai conseguir ajudar, pessoas que a gente vai conseguir solucionar o problema delas, ajudar de alguma forma, Pai. Eu te peço por áreas espirituais bloqueadas aqui, Pai. Que o Senhor quebre toda maldição hereditária. Que o Senhor quebre toda acusação que Satanás está na mão, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor rasgue toda acusação, Pai. Porque nós já estamos nos confessando, renunciando, alinhados com o reino, nos posicionando, Pai. E quando a gente faz isso, Satanás não tem mais direito sobre nada. Pai, em nome de Jesus, cancela toda palavra dita que disseram sobre nós, que lançaram sobre nós toda praga, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, pelos ministérios aqui, Pai. Levanta pessoas para honrar os ministérios, Pai. Levanta pessoas, Pai, para dar honra. Levanta pessoas, Senhor, para fazer mais no ministério, para falar mais de Ti, Senhor, para pregar mais da Tua palavra. Não precisa de alguém convidar para uma igreja. Você pode ajudar uma pessoa que está trabalhando no sinal. Você pode ajudar uma pessoa que está pedindo uma esmola parada. Você pode ir numa prisão de mulheres, numa prisão de homens. Os homens aqui presentes. Você pode fazer. Você não precisa esperar convite de igreja. Você pode fazer mais pelas pessoas. Um vício. Você pode ir num orfanato, num asilo. Num asilo, quanta carência tem no asilo. Quantos idosos precisam de um abraço? Você pode ir num orfanato. Quantas pessoas não sabem o que é uma mãe, o que é um pai? Você pode ir lá. Levar um brinquedo, contar uma história. Senhor, ativa os ministérios aqui. Em nome de Jesus. Dê vontade para eles, Pai, de falar de Ti, de buscar mais a Ti. Senhor, eu te peço pela área do conjugal, sentimental, Senhor. Abençoa os relacionamentos aqui, Senhor. Que os maridos tratem as esposas como princesas, como rainhas. Como rainhas. Que os maridos sejam profetas do lar. Que eles honrem as suas esposas. Que as esposas honrem os seus maridos. Orem pelos seus esposos. Orem pelas suas esposas. Orem juntos. Que acende a chama do casal, Pai. Senhor, afasta, Pai, todo espírito de adultério, todo espírito de confusão, todo espírito de vício de bebida, vício de droga, vício de pornografia, de promiscuidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alinha os casais, Pai. Tira todo abuso emocional, verbal, Senhor.
Se existir abuso físico, Pai, que essa mulher entenda que ela precisa ir para a delegacia. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todos os teus filhos aqui, por todas as áreas que eles precisam e principalmente pelo propósito que eles estão fazendo nesses 10 dias. Que o Senhor possa responder, que o Senhor possa fazer o sobrenatural em nome de Jesus. Eu quero te pedir também por áreas de justiça que estão paradas, Pai, há muito tempo. Senhor, desbloqueie, quebra esses grilhões, quebra essas correntes, Pai. Satanás está atrasando, Pai, a resposta. Ele está atrasando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa semana ainda, Pai, a gente ouça, Pai, que o juiz deu a sentença favorável a nós, Pai, que teus filhos riquíssimos, testemunhar em nome de Jesus. As casas que teus filhos precisam vender, Pai, coloca a pessoa correta no caminho, Pai. Coloca a pessoa no caminho, Senhor. Essa pessoa precisa da casa. E a casa está disponível para ver, Senhor, em nome de Jesus. Apresenta essa pessoa, Senhor. Nos apresenta para amigos do Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esse grupo. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem com todos aqui, mas eu sei que o Senhor pediu para cada mês ir crescendo mais o alinhamento. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos trabalhando aqui. Maturidade espiritual. Eu sei que tem propósito com todos que estão aqui. Tá? Obrigada por ter nos conectado, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por todas as áreas. Eu te peço por todas as áreas. Saúde física. Que toda dor seja sarada, seja retirada. Em nome de Jesus, receba a cura onde você precisa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, troca os órgãos por órgãos novos, Senhor. Troca o sangue, Pai, pelo teu sangue poderoso, Pai. Eu te peço pela saúde física, mental, espiritual, emocional. Eu te peço pela área do trabalho, Senhor. Eu te peço pelos filhos, Pai. Senhor, afasta os filhos, Pai, de amizades que não são para eles. Em nome de Jesus. Afasta os filhos de amizades que não são os. Apresenta seus amigos, Pai. Apresenta amigos do céu, Pai. Tira toda inveja, toda amizade tóxica, Senhor, em nome de Jesus. Coloca eles, Pai, mais próximo de Ti. Deixa eles terem uma experiência pessoal contigo. Abre os sentidos espirituais, Pai. Abre os sentidos espirituais, a visão espiritual, Pai. Para que eles acreditem no mundo espiritual e para que eles se posicionem em nome de Jesus. Nós pedimos que salve a nossa família, Senhor. Tira toda idolatria. Tira toda cegueira espiritual, toda religiosidade, toda idolatria, tudo que está afastando de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim como nós fomos despertados um dia, que eles sejam despertados. Esse encontro pessoal, que acorde eles em nome de Jesus, Pai. Nós estamos clamando pela nossa família aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pela área financeira, por todas as áreas, pela área intelectual, social, ministerial, em nome de Jesus. E nós selamos agora esse momento poderoso, debaixo do sangue poderoso do Cordeiro. Sangue do Senhor Jesus. Cubra nossa mente, cubra nossos ouvidos espirituais, nossos sentidos espirituais, cubra nosso coração, nossos caminhos. Nós declaramos que nós pertencemos ao Senhor. E a partir de agora, não viveremos mais distraídos espiritualmente. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo, nós iremos obedecer, nós seremos sensíveis à voz do céu, nós seremos alinhados à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus.